Bom dia, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para fazer um resumo da escola bíblica em áudio que enviamos hoje para todos os nossos grupos de WhatsApp que estão conosco. E nós enviamos para o nosso grupo de WhatsApp o tema "Muitos são chamados e poucos são escolhidos", que é uma expressão vista em Mateus 22:14, que Jesus tratou de salvação, que não é todo mundo que pode morar no céu, que na terra ele veio para escolher multidões para morar com ele e tem que preencher alguns pré-requisitos para a salvação. Mas aqui, antes da salvação, se Deus não me levar para o céu agora, se eu tiver que ser escolhido hoje, entregar minha vida para Cristo hoje, decidir ser um cristão hoje e ainda viver mais um tempo, tem coisa para fazer. Ele requer de mim ações, trabalho como cristão. Para isso, então, nós separamos hoje o termo piedade, que é um termo que está intimamente ligado ao cristianismo. Sem o termo piedade, não podemos ser cristãos. Então eu quero tratar contigo esse assunto, que a Bíblia fala muitas vezes sobre isso, no Antigo e no Novo Testamento, que Deus quer isso como comportamento daqueles que servem a Deus e que vão ganhar recompensa de Deus. Mas infelizmente hoje, por ter muito pouco ensino sobre isso nas igrejas, nas pregações da internet, a gente quase não vê nada sobre isso. Então por isso a gente vê um cristianismo lento, muito fracassado, perto do crescimento que está aí do pecado, de tanto problema na terra, usos e costumes diabólicos implantados no planeta, porque isso tem mais condição de andar mais rápido do que a piedade, para a gente demonstrar que somos cristãos. Ou melhor, cristão quer dizer imitador de Jesus. Sem imitar Jesus na área da piedade, não podemos dizer que somos cristãos. Então primeiro eu quero ler o texto para depois discorrer sobre algumas coisas que falamos lá na escola em áudio, que enviamos todo dia para nossos grupos de WhatsApp, que funcionam dentro e fora do Brasil. Então vamos falar algumas coisas vamos explicar um pouco mais, tá bom? Primeiro vamos ler o texto. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Estou correndo um pouquinho, porque surgiu agora uma viagem rápida para Alcântara. Não estava no meu script viajar agora, preciso viajar. Tinha essa viagem marcada desde ontem, mas não pude. Estou então indo agora com minha esposa para Alcântara, que lá a gente tem trabalho, ajudando a igreja lá que meu sogro preside. A gente vai para lá apenas para ajudar. E lá tem a maior escola comunitária da Baixada inteira, funcionando tudo gratuitamente. Está fechada por um tempo, mas está com um trabalho para jovens. Todo sábado, que vem cerca de 70 jovens de várias comunidades de Alcântara, para passar todo sábado ali, merenda e tudo gratuitamente. E um monte de coisa para os jovens, inclusive o evangelho. E minha esposa vai todo final de semana. Eu nem todo final de semana eu vou, mas eu estou indo também, porque a gente trabalha lá com a Beira Sem Ferrão, e esse é um dos trabalhos que eu faço lá, e que eu preciso ir também para me envolver lá com a Beira Sem Ferrão, de onde a gente extrai o mel, pólen, própolis, que são remédios mais poderosos do mundo para um monte de tipo de ações contra doenças no corpo do ser humano. Enviamos até para a nossa plataforma, que está no YouTube, o benefício do pólen da própolis, o que é que médicos falam para desentupir veia, para curar anemia, para aumentar a imunidade, para fazer um monte de coisa, gastrite, para destruir, para prevenir
problemas de próstata e um monte de coisa, tá bom? Para você que teve cirurgia, para cicatrização mais rápida e um monte de coisa. Então a gente vai para lá, faz esse trabalho lá atrás e só vende para alguém por encomenda, porque a gente faz pouquinho e só quem conhece é que pega para usar, tá bom? Mas vamos lá. Então, pela urgência, eu vou falar rápido, porque eu tenho que ter esse trabalho lá. Amanhã eu devo estar gravando de lá, de dentro do mato. Vou tentar gravar de dentro do mato, não sei se vai dar. Vou escolher um local para gravar de lá e também trazer a mensagem de áudio de lá. Ponto. Então, primeiro aqui, ó, 2ª Carta de Pedro, capítulo 1, eu vou ler desde o verso 1, diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, que ele está falando do Pai e do Filho. Dentro da Bíblia tem Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, são 3. Aqui ele está falando dos 2. No verso 3 ele diz: visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para por sua glória e virtude. Ponto. O verso 4 diz: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Estou lendo a minha Bíblia na tradução de Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. E tenha cuidado, como eu sempre digo, porque algumas expressões que a gente trata aqui não estão em certos tipos de tradução da Bíblia. Essa Bíblia aqui, ó, por exemplo, tradução da Nova Linguagem de hoje, não tem a palavra piedade que nós vamos tratar aqui. Ora, se não tem a palavra piedade, então não adianta eu estar fazendo esse vídeo aqui, porque aqui é para tratar sobre piedade, que é o alicerce do cristianismo, é a coluna que sustenta todo o cristianismo. Sem a piedade, você não pode dizer que é cristão. Ora, então se uma Bíblia dessa nunca tem a palavra piedade, por isso é que muita gente vai para o culto, ou não vai, faz o que quer da sua vida, vive todo dia só para si mesmo, não cuida de seu próximo, não investe em seu próximo, não faz como fez a igreja primitiva, que eles sofriam, passava tudo quanto é luta, mas estavam evangelizando, indo de cidade em cidade, pregando, ganhando almas. Tem cristão, irmão, que mesmo você pregando, ele não se envolve com ninguém, não prega, não discipula ninguém, não traz uma única alma para Cristo, com o seu estilo de vida, com o que prega. E um dos motivos é não entender que Deus vai cobrar esse item chamado piedade. Deus vai cobrar. Então, primeiro, não tem quem pregue. Segundo, não tem quem aprenda. Aí fica difícil. Você chama ele para o culto, ele não vem. Você chama para o culto de ensino, ele não vem. Como ele vai aprender sobre o termo piedade? Aqui o Pedro está dizendo que o conhecimento deu tudo que respeita a vida e a piedade, porque ele nos chamou. Olha aí, ele chamou, seja quem for, para o cristianismo, foi para isso. Só que tem 2 tipos de gente no cristianismo: aquele que ele chamou e aquele que veio de gaiato, que o diabo levou. O diabo trouxe multidões para dentro do cristianismo e não foi Deus que chamou. Por exemplo, em Mateus 13, do verso 38 em diante, Jesus diz que o cristianismo é comparado com o joio e o trigo no meio, junto, convivendo junto. Ele diz: quem botou o joio no meio do trigo foi o diabo. Ele disse: o joio é o filho do diabo, são filhos de Satanás. Então, o diabo semeia nessas pessoas o egoísmo, falta de amor ao próximo, doutrina falsa, estilo de vida falso. Mesmo assim, o diabo faz eles dizerem: tu é cristão, mesmo sem ter nenhum tipo de comportamento de cristão, doutrina,
de cristão, vida cristã, amor cristão, misericórdia de cristão, piedade de cristão. Então tem esses dois grupos. Você está incluso em qual? Esse vídeo aqui é para te motivar. Se for o diabo que te trouxe, ou foi Jesus que te chamou, eu te peço, vai orar, vai clamar e deixa Deus mudar você numa ovelha. Ele pode fazer tudo, porque para Ele nada é impossível. Ele pode mudar o maior perverso do planeta, fazer ele ser uma nova criatura. Basta você aceitar e dizer: Deus, eu preciso. Eu não faço nada para ti. Eu fazia só para mim. Eu cuidava só de mim. E agora eu quero viver para ti. Ponto. Já avisando para você que o trabalho de amanhã do grupo de áudio e vídeo vai ser o Salmo 65:4, que Davi diz: bem-aventurado o homem que tu escolhe para que se achegue a ti, para viver nos teus atos. No templo. Então, nós vamos falar sobre isso. Bem-aventurado quer dizer feliz. Aquele que o próprio Deus vem e escolhe, ele diz: vem para cá, eu estou te chamando, vem para cá. Coisa que ele não faz com todo mundo, ele faz com alguns, e esse algum pode ser você e eu. Para você estar dentro da casa de Deus, e Deus te utiliza lá você aprender muita coisa na casa de Deus. Mas é o tema de amanhã. O de hoje é o termo piedade. Bem, a piedade, biblicamente falando, como eu disse, é o que? O dicionário da língua portuguesa que você tem aí no teu celular, você digita a palavra piedade no Google e bota assim do lado, sinônimo, aí vai dizer o que é piedade. Uma das coisas é você se compadecer por alguém, é uma atitude de ter misericórdia de alguém, de você se apiedar de alguém. Por isso, no cristianismo tem uma conotação, para o mundo tem outra. Para o mundo se faz igual faz a macumbaria, o espiritismo, a maçonaria, que eles, nessa área de doar as coisas para os outros, eles fazem, mas na área de se ligar a Deus e viver só para Deus, em Cristo Jesus, ou melhor, faz porque é servo de Cristo, aí não tem essa parte, tem só a obra e não tem a fé. E a Bíblia diz que os dois têm que andar juntos. Tiago 2, 17 ao 20. A obra sem a fé é morta, assim como o cristianismo, a obra, um sem o outro também é inútil na vida para Deus. Ou melhor, ele não vai ter a vida. Então, o autor aqui, de 2 Pedro 1,3, ele diz que Cristo já nos deu poder para tudo que diz respeito à vida. Com a vida cristã, a vida que Cristo veio trazer, que está na Bíblia, que só você sabe através do ensino. Então, para isso tem que ter conhecimento, sem isso não adianta. Por isso, muitas pessoas vivem uma vida inútil para Deus. O mundo está se acabando, se destruindo, multidão nas drogas, multidão no presídio superlotado, multidão de crianças e jovens andando na rua, muitos vícios estão sendo adaptados a eles. Muita malignidade está sendo implantada pelo sistema que tem por aí agora. E muitos que dizem: sou cristão, cuidando da minha vida, trabalhando, estudando, cuidando do shopping, de viagem, de turismo, gastando dinheiro, investindo dinheiro, e um monte de tipo de vaidade. E o principal não investe, que é no quê? Hein? Então, aqui no texto ele chamou de piedade. Deus já deu tudo com respeito à piedade. Como que ele deu? Ensinando. Pedro, quando fala isso, é porque ele está na segunda carta. Na primeira ele já tinha ensinado muito sobre o que é o cristianismo. Além disso, ele viajava também pelos países para pregar o que ele aprendeu de Cristo, que Cristo foi o exemplo. Quem não tem piedade, irmão, ele não tem algo que é o DNA do próprio Deus, né? O que Deus é o que ele passou para nós. Por isso Paulo prega assim, em 1 Timóteo 3,16. Vamos lá.
que é Bíblia, irmão, é diferente de outras igrejas, aqui é só ensino, e você aprende coisa que por aí não tem. 3,16 diz: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Então lá em cima Cristo recebe louvor, honra, glória e poder, tudo de bom, porque Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas antes, Ele vem demonstrar algo na terra chamado piedade. Paulo chama isso aqui de mistério. Por que é um mistério, chamado mistério da piedade? Porque quando Ele veio, irmão, Ele veio como um homem sofredor, sofreu, apanhou, foi crucificado, insultado, blasfemado, e continuava pregando, amando os pecadores, como eu, por exemplo, que no início eu não queria saber de nada do cristianismo. Eu queria viver na minha vida de cachaça, de andar de metralhadora, que eu era policial, e atirava mesmo no traficante. Hoje eu quero a piedade para mim, eu quero viver isso, quero ajudar meu próximo, porque aprendi aqui na Bíblia o que é um mistério. O que é um mistério? Está oculto para a multidão de gente. Isso aqui é um mistério que ele fala aqui. Multidão de gente não vai entender quem é Cristo e o que é o cristianismo, porque está oculto. A não ser que Deus se revele, que Deus mostre, que Deus fale, como Deus fez com Jonas. O profeta Jonas, que foi engolido por uma baleia, que está aí na Bíblia, o livro do profeta Jonas, no capítulo 4, no verso 2, Deus diz para Jonas: Jonas, vai pregar. E Jonas depois diz: Senhor, eu sei que tu é uma pessoa piedosa, eu sei que tu é misericordiosa. Então olha só, o Jonas sabia que esse Deus, que era o Deus de quem ele era um profeta, ele sabia que Deus é piedoso, porque Deus mandou pregar para uma nação que era Nínive, altamente perversa. E Deus disse: dentro de 40 dias vou destruir Nínive, do jeito como eu destruí Sodoma e Gomorra, com fogo, vai morrer todo mundo, se não se arrepender. Vai lá e prega. Aí Jonas fez mais 2 dias no caminho, Deus disse: vai, ele foi para o outro lado, até que se encaixou. E depois que ele prega, o povo se converte, todo mundo se converteu ao Deus único e verdadeiro, o Deus de Jonas, meu Deus, o teu Deus. E aí Jonas está lá no capítulo 4 murmurando: Senhor, esse povo aí está convertido, porque Jonas queria era que Deus matasse eles, porque eles fizeram muita maldade contra Israel. Mas Jonas diz: Senhor, eu não queria ir, porque eu sabia que tu é piedoso, porque Deus perdoou aquele povo. Então Deus está preparado para ouvir nosso trabalho, para ver nosso trabalho em prol do ser humano, em busca do perverso, do infiel, do inútil, do que serve o diabo, do que é joio no meio do trigo, para você ajudar alguém, investir teu tempo, teu tudo, teu talento com alguém, porque Deus quer mostrar o que Ele é, o que? Piedade. E Ele vai demonstrar através de quem? De nós, de mim, de você. O mundo não vai conhecer se eu e tu não fizermos isso, e não mostrarmos na Bíblia que Deus é piedoso. Ou melhor, Ele quer dar tempo, Ele quer dar chance para seja quem for, eu ou tu, se encaixar no cristianismo, para Ele dar o melhor que esse mundo não dá. Ponto. Aqui também no livro de Tiago mostra Deus como piedoso. Então, se Deus é piedoso e tu chama Ele de Pai, tu diz que é filho dele, qual é o filho que não traz o DNA de seu pai? Me diga. Então, aqui diz 2 Pedro 1, 3 e 4, no verso 4, que pela piedade e pela vida que Ele trouxe, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Ou melhor, o que é natureza divina? Nós nos portamos agora igual Ele, temos o mesmo amor pelo próximo, para podermos investir nossa vida, mesmo sofrendo, apanhando, como fez a igreja primitiva, como fizeram os profetas, Jeremias, Ezequiel, Isaías e outros. Eles mesmo sofrendo, eles continuavam dizendo: Deus quer que tu te arrependa, porque Deus é misericordioso, Deus é piedoso. Então, eu faço parte da natureza divina,
quando eu demonstro aquilo que eu aprendi e exercito através do que eu faço em prol do meu próximo. Por isso, irmão, que o cristianismo hoje diz que, por exemplo, no Brasil, diz que é o maior país cristão do mundo, mas é também o país do carnaval, da droga, do presídio superlotado, do monte de político, bandido, tem o joio e o trigo, ovelha e bode, claro, de muita lei satânica, porque o próprio cristão, que é cristão e diz que é imitador de Cristo, não faz nada para demonstrar isso, como amor ao próximo, que é o resumo da piedade. Então, se nós fôssemos de verdade um país cristão, irmão, cada um de nós, se ganhasse uma única alma de alguém, pregando, ensinando, alertando, tirando ele da mão do diabo, de ser o joio para ser o trigo, o mundo estaria mais rápido. Aqui no Brasil, o clima seria diferente. Só que a maioria de nós só cuida de si mesmo, é o dia todo cuidando só de si. Ah, meu dinheiro, meu dinheiro, meu dinheiro, minha saúde, minha saúde, minha saúde, meu filho, minha família, e está investindo o que nos outros? Como você vai dizer que você tem piedade? Como tu está demonstrando piedade? Aqui em Tiago 5 aqui ó, rapidinho, diz que Deus 5, glória a Deus. Eu quero ler desde o versículo 10, diz: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência 10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhes deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, um cristão que sofre sendo cristão, ou lá no Antigo Testamento, sendo servo de Deus, mas sofreu por servo de Deus e nunca negou através de ações como Jó fez, Deus demonstra a sua piedade. Ou melhor, no fim de tudo vai ter vitória, vai ter um monte de coisa. E quem não é? Quem não é? Me diga, vai ganhar o quê? Olha o que diz aqui o livro de Zacarias. O que eu perco ou ganho se eu tenho ou não tenho piedade do meu estilo de vida? Não é só de vir para a igreja, não é? Deus quer também, além de tu ir para a igreja para aprender, é para você utilizar para os outros. Então, Zacarias, pega aqui na Bíblia, o penúltimo livro da Bíblia, o 7, capítulo 7 de Zacarias, diz assim, verso 8 em diante diz: e a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, assim falou o Senhor dos exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um a seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente o mal cada um contra o seu próximo no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar, me deram o ombro rebelde, ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Assim fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos exércitos. E aconteceu o que? Como ele clamou, e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos exércitos. E os espalharei com tempestade entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação. Por que você acha que tem tanta catástrofe hoje na terra? Por causa da maldade humana. E por que você acha que a maldade cada vez cresce? Porque muitos de nós, que dizem que são cristãos cuidando só de si, não vão atrás dos maus, tem medo dos perversos. E aí, como você está demonstrando piedade? Como você está dizendo cuidando só de si? Enquanto isso o mal está dominando o presente superlotado, e a catástrofe está vindo aí toda hora, é tsunami matando gente.
um monte de problema na natureza. Então olha só, irmãos, aqui está dizendo que se tu e eu demonstrarmos piedade, que Deus exige de qualquer um. E detalhe, Zacarias, ele está escrevendo mais ou menos 500 anos antes de Cristo, no mínimo 500 anos. Desde esse tempo Deus já dizia: vocês têm que ser piedosos. Se eu não ver piedade, eu vou levantar minha ira contra vocês, por causa do tipo de comportamento que Deus não estava vendo, um comportamento de servo de Deus. Então Deus disse: eu vou devastar vocês, como ele fez com Sodoma e Gomorra, como ele fez com Jerusalém na época de Nabucodonosor, um tempo antes de Zacarias, que Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém, destruiu tudo, queimou tudo. Então o que eu vou dizer? Se nós ficarmos pensando só em nós, ele diz: vocês vão clamar. Olha aqui, ó, quando Deus não ouve minha oração, Zacarias 7,13. E aconteceu que, como eu clamei, e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmão, você que está entrando pelo YouTube agora, pela primeira vez, não sabe, nós estamos com um projeto para reabrir nosso centro de recuperação para drogados. E nós queremos passar para você uns pendrives com 30 aulas gratuitas que nós já demos do ano passado, ano retrasado, de vários temas. Uma delas sobre a oração. Quando Deus não me ouve, nós queremos passar para você esse pendrive, além de batalha espiritual, treinamento para casais, para líderes, um monte de outros trabalhos sobre santidade, a volta de Cristo, um monte de outros temas. Então, esse pendrive com 30 mensagens, cada uma com 80 minutos em áudio, nós vamos fazer assim. Nós queremos reabrir o centro de recuperação. Você vai trazer para nós um valor X pelo Pix, e nós vamos enviar pelo correio esse pendrive. Pode ser um pendrive 2, 3, cada um com o tema que você quiser. 30 dias de escola bíblica que a gente dá aqui em áudio, para você levar em um presídio, botar para tocar lá para alguém ver, vai botar numa rua para alguém ouvir. Você vai em um asilo para dar para um velhinho ficar ouvindo, ou para qualquer pessoa que não conhece a palavra, você vai evangelizar através desses áudios. Então vai ser R$50. Eu vou comprar aqui em São Luís, cada pendrive por 20, você vai pagar R$50. É uma maneira de você colaborar com o nosso trabalho aqui, tá bom? Que é exclusiva essa oferta para o centro de recuperação, que a gente está tentando reabrir, que é em Alcântara. Tem um monte de vídeos aí no YouTube, a gente quando fazia esse trabalho lá, basta você digitar Projeto Libertar Alcântara, Wagner de Jesus, centro de recuperação, o senhor vai ver o trabalho que a gente já fez lá, e quer fazer muito mais, pode fazer muito mais. Tem muita gente drogada nesse mundo, e precisa da ação da igreja. Então é a maneira de você demonstrar misericórdia, também nos ajudando, investindo. E eu mando pelo correio, mas você tem que pagar a despesa do correio, tá certo? Porque senão não adianta, a oferta é muito pequena, não serve para nada, tá bom? E tem muito para a gente recomeçar, vai recomeçar do zero. Pronto, vamos falar de piedade. O que ganha com a piedade? 1 Timóteo 4:8. O que é que eu ganho com a piedade? Melhor, demonstrar que eu estou preocupado com o meu próximo e que isso se transforma em ações em busca do meu próximo, como foi a igreja primitiva, que eles doavam tudo. O Novo Testamento, Atos 2 e Atos 4 no final, era todos os dias no templo e nas casas evangelizando, e eles pegavam suas fazendas e distribuíam, botavam no pé dos apóstolos para eles trabalharem para um ajudar o outro. Então, o que é piedade? Por que eles faziam aquilo? Por causa disso aqui, ó. 1 Timóteo 4 diz: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo aproveita, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Então ele está dizendo que tem muita gente que preocupa só com o corpo humano. Ah, vou para academia, fazer ginástica todo dia, cuidar do meu físico. Paulo não está dizendo que está errado. Cuidar da saúde, né? Fazendo uma corridinha todo dia ali,
não está dizendo que está errado, ele está dizendo que esse tipo de exercício, ele vai te dar recompensa apenas aqui na terra. Ele está dizendo que enquanto isso, a piedade, ele vai te dar aqui na terra e na vida eterna, recompensas que tu investir só na terra, não vai te dar. Então Paulo está dizendo por que o cristianismo daquela época, eles eram presos, eles se doavam, eles davam o sangue deles para tentar ajudar os outros, porque eles estavam se exercitando na piedade. O que é exercício, irmão? É do mesmo jeito como tu está aqui, ó, treinando, como eu era um treinador, jogava bola, viu? Tirava tempo para jogar bola, tirava tempo para academia, que eu era um malhador também, meu corpo era muito fortão, para mostrar o peitão, as colchonas grossas, para o povo, vaidade. Às vezes eu fazia aquilo só de vaidade, fazia às vezes que não era nada com saúde, era só vaidade para mostrar o corpo. Mas um dia eu descobri um texto como esse, e Deus disse: isso aí é bom para ti, para ter saúde, para te aparecer para os outros, é bom para ti, mas se tu morrer hoje, tu vai ganhar o quê? O que foi que tu fizeste em prol da tua alma? De Mateus 25:30, que Jesus disse: lança o servo inútil nas trevas exteriores, lá haverá pranto e ranger de dente. Ou melhor, tu passou o tempo investindo em ti, não investiu nos outros, não pegou o evangelho e passou para os outros. Querido, isso aqui faz eu estar aqui toda madrugada, viu? Que eu sei que quem trabalha para Deus ganha recompensa. Por isso que eu faço isso aqui de graça. Você não vê eu pedir pix aqui, irmão, só trabalho se tu me der oferta. Não, irmão, não, eu não faço isso. Eu estou aqui para ensinar de graça. Eu preciso que tu procure fazer o que a Bíblia diz aqui, 1 Timóteo 4:8, te exercita na piedade. Não adianta se exercitar só nessa vida, estudar, trabalhar, andar, né, tomar remédio para doenças do corpo, porque Deus pode te curar. Não estou dizendo que é proibido você tomar remédio, eu estou dizendo que Deus, eu também tomo própolis e pólen, que isso é muito bom para um monte de coisa no organismo da gente, de abelha, eu tomo, eu ando a pé, muito a pé, isso aí para mim é ótimo. Eu faço isso, ó, não tenho barriga, ó, cadê minha barriga? Eu não tenho, viu? Eu posso andar onde eu quiser de pé, mas isso é só para cá, para a terra, não vai dar nada na vida eterna. O que vai dar é você viver a piedade. Por isso Paulo diz: faz isso como um exercício, ou melhor, do mesmo jeito como tu gasta teu tempo para cuidar das coisas da carne, da vaidade, da saúde, etc. Faz esse mesmo exercício para buscar as coisas da vida eterna para ti, porque tu está ganhando para ti quando tu te envolve com o teu próximo, fazendo o bem para ele. Ponto. Amém? Agora 2 Timóteo 3:5 diz assim, ó: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Então aqui já é outro problema. Pessoas que parecem que têm piedade, mas não é. Prega como se fosse um cristão, mas não é. Fala do amor de Deus, de salvação, mas não tem interesse de salvar ninguém. É como Jonas, o profeta Jonas, que mencionamos ainda há pouco aqui no vídeo. Ele só foi pregar porque Deus mandou, e ele não estava interessado em salvação de ninguém. Na verdade, ele queria que Deus destruísse aquele povo de Nínive. Assim tem muito de nós. Ele tem a aparência de um pregador, ele tem a aparência que tem amor, mas ele está ali às vezes porque está ganhando dinheiro. Teu salário é quanto? Então prega. Aí ele prega qualquer besteira e vai embora, sem nenhum tipo de compromisso com a alma. A piedade não é isso, irmão. A palavra piedade que Deus exige de nós, que é o DNA do cristão, para ele, suas obras se parecerem com Cristo, é uma coisa que está intimamente ligada em quem nasceu de novo, quem já tem a natureza divina, ou melhor, Deus mudou ele numa nova criatura, ele nasceu de novo. O coração dele não é mais de maldade, ele agora quer salvar os outros como ele está salvo. Ele quer investir nos outros como alguém investiu nele. Se eu aprendi um pouquinho aqui hoje, alguém me ensinou, isso eu tenho que repassar.
Então, a aparência de piedade é essa: a pessoa está aqui no culto, mas sai dali e não se envolve com ninguém. Tu não pode ligar para ele que tu não conta com ele para nada, porque o trabalho dele é aqui na igreja. Fora daqui ele não tem nenhum tipo de relacionamento com ninguém. Ele tem um WhatsApp na mão, ele não pega ali para pregar para os outros. Ele tem as redes sociais, não prega, não tira um tempo para usar suas redes sociais. E detalhe, eu vou logo te avisar, cuidado, que essa briga que está aí com Rússia, aí Israel e esses países que estão endemoniados aí agora, brigando, matando o outro, eles estão avisando que essa vai causar a terceira guerra mundial agora. E um dos problemas que eles vão fazer, sabe o que é? Cortar a rede de internet. Sabe como? Debaixo do mar tem muitos cabos de internet que ligam vários países, e a Rússia está ameaçando de cortar esses cabos de internet. Se fizer isso aqui, essa escola bíblica parou. Primeiro que eu não tenho a Tesla do Elon Musk, que não precisa de cabo, ela vem de cima para baixo. Eu não tenho dinheiro para comprar, ela é cara. A maioria de vocês não vai ter como adquirir essa rede Tesla, a internet da Tesla. Então a maioria toda é por fibra ótica, que vem por debaixo do mar, que passa de um país para outro. Então, eles estão ameaçando fazer isso agora. Entendeu, irmão? Sabe por quê? Que a igreja não avançar. Cada um cuida de si, né? E você não está pregando para esse povo. E aí, resultado, eles cortou a cabo aqui. E aí, como que você vai saber de coisas como essa que nós estamos tratando com você? Então tenha cuidado. Ore muito pelo Brasil, ore muito por você, porque Deus não quer você como inútil na obra, viu? Se você não for um cristão igual a igreja primitiva, que morria ajudando alma, dando sua vida, preferiam cadeias, mas não deixavam de ajudar o povo, pregando, alertando, investindo, então você perdeu tudo, que está lá em Mateus 25:30, o servo inútil no fogo. Cuidado com isso. Eu fico por aqui porque eu tenho um monte de coisa para fazer, vou viajar agora. Ore por mim, estou orando você. Amanhã encontraremos. Vou tentar um local lá em Alcântara para gravar essa mensagem do resumo de amanhã. Mas o áudio de amanhã, se Deus quiser, nós vamos gravar e enviar para você. Bom, ore por mim, estou orando você. Se você quiser fazer uma pergunta, entrar no Zap, nossa escola bíblica, pega meu número 984904763 e o código do Maranhão 98. Você que está fora do Brasil, põe o 55 antes. Pronto, esse é o telefone do missionário Wagner Jesus. Entre no meu Zap e diga: irmão, me põe na escola em áudio. Ou então manda o link da escola em áudio que tem o tema A Verdade Vos Libertará, para você também pegar o link e receber aula gratuita todo dia. Faz mais de 5 anos que já estamos fazendo isso, todos os dias enviando 80 minutos de áudio em 4 mensagens de 20 minutos. E você precisa também participar, porque Deus quer que você se exercite no verdadeiro cristianismo, que Deus quer ver através de você pessoas salvas, libertas, o mundo alcançado através de você. Tá, envia essa mensagem para alguém, amanhã voltaremos, se Deus permitir. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.